mês para isso acabar, que é a temporada e esse contrato dele. E os números aí na tela pra gente, ó, os últimos trabalhos do Jorge Jesus depois que ele saiu do Flamengo. No Benfica, em Portugal, 83 jogos, 52 vitórias, 17 empates e 14 derrotas, um aproveitamento de quase 70%, 182 gols marcados para 80 sofridos. Agora, no Fenerbahçe, 43 jogos, 29 vitórias, 7 empates e 7 derrotas, um aproveitamento de 72,9%, 99 gols marcados para 47 gols sofridos, e o contrato atual dele vai até o final do mês de maio agora de 2023. E aí tem o outro Jorge, né? Qual Jorge? O Sampaoli, e tem o Jorge Jesus. Os principais alvos do Flamengo seriam eles. Temos na tela aí os números do Sampaoli no Sevilha, no Olympique de Marselha e agora no Atlético Mineiro. Deixa eu chegar aqui mais próximo para ver. Ó. 31 jogos no Sevilha, para 13 vitórias, 6 empates e 12 derrotas, aproveitamento de 48,4%, 44 gols marcados para 38 sofridos. Foi demitido do Sevilha no dia 21/3. Lá em Marselha, 66 jogos, 35 vitórias, 17 empates e 14 derrotas, aproveitamento de pouco mais de 61%, 112 gols marcados para 73 sofridos. E no Galo, 39 jogos, 22 vitórias, 8 empates e 9 derrotas, aproveitamento de 63,2%, 68 gols marcados, 43 gols sofridos. Um panorama desses dois aí, que são os nomes mais falados e mais cotados para assumir esse Flamengo. Em relação ao Jorge Jesus, são muitas coisas a serem pontuadas, né? Quanto à apuração de que a multa é muito alta, outra de que ele queria pelo menos terminar esse contrato e depois viria, mas aí o Flamengo não tem tempo para esperar. Mas a grande questão é, de novo, o Jorge Jesus? Na verdade, está tudo muito nebuloso. Né? Primeira questão que a gente tem que levar... Sai o Jorge Jesus, o povo pede Jorge Jesus, é impressionante. Eu vou chegar no Jesus. Mas tem que pedir. Então. A primeira coisa que eu queria pontuar é assim, são maneiras diferentes de se ver futebol. Ponto. São dois treinadores ofensivos e tal, vamos pegar assim um norte mais geral, só que a maneira como eles fazem isso é muito diferente. Dito isso, eu acho que é inevitável que o Flamengo ao menos tente o Jorge Jesus. Renato, mas você tem convicção que ele vai voltar e vai dar certo? Não tenho. Aliás, tenho bastante pé atrás com a maneira que ele lida com essas situações. E entendo o Landim ter esse pé atrás, porque quando ele sai do Flamengo, ele sai com um monte de papo, e depois ele tá lá e fica com um monte de papo, aí ele tá no Fenerbahçe, tá com um monte de papo, fala de seleção brasileira. Ele é um cara que tá sempre mexendo muito as coisas, e isso, pelo menos pra mim, gera muita estabilidade nos trabalhos. Ficou permeando desde que saiu daqui, sempre, né, Renato? Ele sabe aquele relacionamento que você termina, mas não tá muito certo, e tá sempre mandando mensagem pra... Curtindo uma fotinha curtindo uma fotinha, não deixa a pessoa viver em paz. É isso, o Jorge Jesus nunca deixou o Flamengo seguir a vida dele. E olhando de uma maneira bem simples, bem clara, eu acho que o Flamengo tem que trazer mesmo pra gente ver se vai dar certo de novo, se não der também, já acaba com essa história toda, porque assim, enquanto ele não voltar pro Flamengo, todo treinador que trabalhar no Flamengo vai ter o Jorge Jesus na sombra. E não é na sombra vivendo a vida dele. Não, na sombra soltando coisa na imprensa, controlando as narrativas que ele gosta de fazer isso, que nessa notinha em Portugal, mesmo que não seja já realmente, acabou as negociações, às vezes é uma maneira que ele soltou de pressionar para tirar mais do Flamengo. Então é um cara que eu, assim, não vi um trabalho melhor que o dele na última década, daqueles 6 meses de 2019. Não vi. Que o Flamengo jogou ali foi um absurdo. Concordo. Porém, eu tenho o pé atrás com o pacote. Pra mim é um cara instável, é um cara que eu não sei até quando você pode contar, porque aí se a seleção não traz o Ancelotti e ele começa bem no Flamengo, já começa. Ele já falou que a seleção brasileira ele só recusaria pro Barcelona e pro Real Madrid. Então é um cara que realmente, assim, eu entendo o flamenguista adorar. Ele viveu momentos maravilhosos no Flamengo, mas eu tenho muito pé atrás, eu não sei até onde dá pra confiar nele, enfim. Jorge Sampaoli, rapidinho, pra mim eu acho um treinador ótimo, conteúdo taticamente muito bom. O pacote talvez seja pior que o do Jorge Jesus, totalmente maluco, vai pedir pra trocar todo o time, depois vai embora, enfim. É um cara que dia a dia é muito difícil, não acho que isso seja o momento do Flamengo. O momento do Flamengo agora é de gente pra apaziguar, pra colocar panos quentes.
e o Sampaoli, apesar de eu gostar muito, o Santos dele jogava muita bola, o Atlético também, é outro que eu tenho o pé atrás. Eu acho que o Sampaoli nessa altura do campeonato, o Santos, eu acho que foi o maior exemplo de trabalho dele aqui, aquela intensidade, como aquele Santos jogava, e brigou com o Flamengo pelo título brasileiro naquele ano, inclusive. Um investimento muito menor. O bastidor é tumultuado e também chega e pede reforço, e se ele acha que não serve, e as contas vão ficando e tudo isso. Então são muitas coisas a serem pesadas aí para um clube que quer calma, né? Agora tem que ser mais assertivo, Pedro. Eu acho que tem que trazer o Jorge Jesus, primeiro porque já funcionou, e eu sou com o Renato, eu também tenho um pé atrás se funcionaria de novo no mesmo nível, porque pode funcionar bem sem funcionar no mesmo nível. Pode tornar um time competitivo, pode tirar o melhor de vários jogadores e a equipe ser de novo a que produz o melhor futebol do país. Ela tem jogadores para isso, mas não produz nem o melhor futebol do país hoje, nem o segundo melhor futebol do país. Mesmo tendo, de longe, o melhor elenco, o elenco mais caro de todos, com mais jogadores decisivos. Mas olhando, porque agora a escolha do técnico não é mais uma questão só do técnico em si. Você tem que olhar para tudo que aconteceu depois que o Jorge Jesus saiu. Então, se você traz o Jorge Jesus, você fala, olha, é isso. Se não funcionar agora, fechou o ciclo. Fecha o ciclo e é hora de começar a olhar para a reformulação de elenco, para outras questões que talvez, eu não tenho a resposta, sejam necessárias. Por quê? Eu acho que, de maneira, assim, meio que orgânica, vou usar esse termo, os jogadores sabem que não são maiores que o clube. Os dirigentes sabem que não são maiores que o clube. A torcida sabe que ninguém é maior que o clube. Mas tem alguns jogadores que, em alguns momentos, na hora de lidar com eles, e não é culpa deles, isso para mim é falta de comando, do jeito que a coisa foi construída por anos, nessa diretoria que financeiramente gerencia o clube bem e esportivamente não tão bem, eles ficam maiores que o clube. Então você não pode, por exemplo, tirar alguns jogadores. Você via, por exemplo, no último jogo, nós jogando 5-3-2. Era só colocar um jogador no meio campo ali, tem jogador, fecha um 5-4-1, entrega a bola pro Diniz, marca compacto, começa a cozinhar o jogo, tem 2-0. Não pode. Tem que começar Gabigol, tem que começar Pedro. Quando o Gabigol saiu, mesmo com resultado bom, o mundo quase acabou. Então você não pode mexer, e a culpa não é do Gabigol. Imagina se tivesse o Arrascaeta. O que faz o técnico? Se o Bruno Henrique estivesse bem. Não dá pra jogar 12, 13. Então, e eles fisicamente não conseguem reproduzir o jogo de perda de pressão que faziam no tempo do Jorge Jesus, ou pelo menos ainda não conseguem, não sei se vão conseguir de novo. Então, quando você traz o Jorge Jesus, você fecha o ciclo. Ou a coisa volta a andar, ou esquece e começa um novo ciclo. Qualquer outro técnico que vier nesse meio de agora, se não funcionar muito bem, a gente vai voltar de novo para a história do Jorge Jesus, de novo para o Flamengo, de novo com uma expectativa que ninguém sabe que se pode ser cumprida. Então, eu acho que a única solução, a melhor medida é contratar o Jorge Jesus. Coletivamente, na produção de jogo, eu gosto mais do Sampaoli que do Jorge Jesus. Porém, ele deixa problemas de relacionamento, ele pede jogadores, ele é um técnico caro, então não seria minha opção. Erros à parte aí do Vitor Pereira, eu acho que pontuar essa questão do elenco é muito importante também. Além de, a gente comentava ontem aqui, o Flamengo já tem que começar a entrar nesse processo de renovação. Temos esses jogadores que, além de já começarem a ficar mais velhos, muitos deles, também é um desgaste natural de tanto tempo dentro do clube. Você pega um Arrascaeta, por exemplo, cabe dentro de uma discussão parecida com o do Renato Augusto. É um cara diferenciado, mas que já está com uma certa idade, muitas lesões e tal. Não vai dar para contar sempre com ele. A questão do Arrascaeta assim, são as lesões, na idade nem tanto. Então, mas já não tem mais como assim, Renato. É um cara diferenciado, é aquele cara que você fala, poxa, faz um jogo diferente. Mas eu acho que também já há esse desgaste natural das coisas dentro do elenco do Flamengo. Entendo o que o Birner disse. Você traz o Jesus e aí fecha esse ciclo, ok, deu certo ou não deu. Mas eu sinto um pouco isso, desse desgaste, dessa coisa de, vai ter que tirar, vai dar pra tirar. Eu acho que tem que repensar também. Porque o treinador que colocar os 11 melhores jogadores do Flamengo em campo, tecnicamente, ele vai ter um time desequilibrado, ele não vai ter um time competitivo. Isso está muito claro. O Vitor Pereira, ele não chegou trocando tudo, ele deixou o time de videogame. Sim. A gente veio falando aqui, a gente me xingou. Aconteceu a mesma coisa com o Corinthians, lembra? Quando também tava com um monte de gente, Juliana, Natal. Falei, esses times,
qualidade tem, não é time de videogame, time que você põe no PlayStation e ali até dá certo. Apesar que hoje nem tanto, que hoje as coisas estão até mais evoluídas, você toma pau também. Mas assim, a questão do Flamengo, eu acho que é muito simplista a gente simplesmente focar sempre na figura do técnico. Sim. E eu não tô falando do Vitor Pereira, tô falando de desde que o Jorge Jesus saiu. Todo treinador que passou lá é ruim, é terrível. Não. Nem o Vitor Pereira eu acho que é. Não, bom O tempo. trabalho dele foi muito ruim no Flamengo. Sim. Mas passaram bons treinadores Quando no veio Flamengo. pro Brasil, era o português com maior potencial. As Sim. informações que vinham de Portugal era isso, que ele era o principal. Ó, Rê, já que você falou, ó, todo mundo passou aí depois do Jesus, ó. Eu acho que aí, a primeira coisa, aí eu até vejo, por exemplo, um sentido nas escolhas. São todos treinadores com uma ideia de atacar, cada um ataca de uma forma, acho que isso a gente pode falar, que uns são mais posicionais, outros são menos posicionais, que tem muita essa briga hoje no flamenguista. Eu acho que, de uma maneira geral, a diretoria respeita o DNA do clube. Porque não adianta você trazer um treinador defensivo, que joga reagindo, e o Flamengo ganhar tudo no ano. Eu acho realmente que a torcida do Flamengo não vai gostar. Porque o Flamengo tem isso muito dentro das suas características. Nem os jogadores vão gostar. Para mim a questão são as convicções desses nomes. Eu vejo muito mais escolhas, umas sendo oferecidas no mercado, porque tem alguns nomes ali que foram oferecidos para outros clubes. Não foi o Flamengo que estudou o mercado e olhou características e falou, esses 3 nomes aqui têm a ver com o nosso elenco. Bom, outra coisa, não tem convicção também para sustentar os trabalhos. Na primeira turbulência de todos, você tira, e a gente vê que quem teve mais jogos ali foi o Rogério Ceni, e não é uma temporada inteira. 54 jogos não é uma temporada inteira. Então, o Flamengo não consegue ter início, meio e fim de trabalho. Ele não consegue avaliar um ano, um ciclo. E eu vejo essa diretoria do Flamengo, como disse o Birner. A gestão técnica da parada, as escolhas são aleatórias. Isso aqui é uma amostragem. Olha quantos treinadores passaram desde 19, né? Após a Domenech Torrent, que ia tentar o Flamengo muito bem, voando, sim, vai tocar o trabalho, nosso elenco é maravilhoso. Vai o Rogério, técnico promissor, sim, vencedor, tal, brasileiro. Não funciona o técnico que é mais tático. Isso. Traz o motivador. O Renato. Vem o Renato Gaúcho. Dá um elenco desse que eu faço jogar. No começo funciona, só que aí falta a parte tática, eu tô perdendo. Aí vem o Paulo Souza, vamos voltar para outro português. Voltamos para outro português, vamos chacoalhar o elenco. Não funciona. Traz o treinador que administra jogadores, que tem um bom conhecimento tático, Dorival Júnior. O time começa bem, vai caindo de produção, mas ainda ganha os campeonatos. Vamos voltar para o português? O que deu taticamente um jogo melhor que o nosso, fez taticamente um jogo melhor que o nosso Flamengo, pelo Corinthians na época, estou falando do ponto de vista do dirigente, quando ele, coletivamente, o Corinthians é melhor e quase ganha a Copa do Brasil. Traz o outro português, coletivamente foi melhor. Vai embora agora. Agora vai fazer o quê? Vai pra onde? Só tem um caminho. Pra mim parece óbvio, não tem outro caminho. E você vê essa atrapalhada toda, até na questão da montagem de elenco. Eu até vejo o Flamengo já numa transição de elenco e sim, rejuvenescendo um pouco mais o time. Mas, por exemplo, quando você perde, você tá para perder o João Gomes, você traz o Vidal e traz o Gerson. Você traz por nome, apenas. Nenhum dos dois fazem o que o João Gomes faz, que é a capacidade de pressionar lá em cima, de retornar, de compensar, de energia. O Flamengo hoje tem muitos meio-campistas técnicos, mas não tem ninguém para trabalhar, para pressionar a bola, para fazer esse trabalho. Tanto que o Vitor Pereira ficou trocando o sistema, tentando achar esse equilíbrio. Então eu vejo o Flamengo hoje muito mais como um projeto, como assim, comparar até minimamente com o PSG, meio megalomaníaco. Mas é isso. A torcida tá brava, traz o Gerson. A torcida tá brava, dá 20 milhões no Cebolinha e traz que eles acalmam. E eu não vejo um projeto esportivo. Eu não vejo decisões técnicas, racionais. Elas são muito mais para apagar incêndio, porque trazer o Jorge Jesus agora, até pelo que a gente sabe que algumas pessoas na diretoria sabem que o que ele fez não foi legal, é de novo apagar incêndio. É trazer uma contratação, é trazer mais um jogador. Nesse caso, sim. Da galera, nesse também caso, tem isso sim. Muitas vezes, deixando né? bem claro, eu acho que se não for o Jorge Jesus, quem vier tá lascado. Essa história tem que terminar ou feliz de novo,
ou triste, de alguma Isso, forma. também Ela acho. tem que Mas você acontecer. vê quantos recortes que a gente tem? O treinador é sempre a primeira peça. Aí depois a gente fala de elenco, de desgaste, de renovação, de não sei o quê, e de diretoria, que a gente vê aqui em todos esses nomes que a gente trouxe. Você fala dessa convicção e desse trabalho que Eu não fica patinando. eu não consigo Quando eles foram enxergar. escolher, não teve mochilão deles pela Europa para escolher treinador, para conversar, para ver perfil? Isso é ligação de empresário que oferece, vamos ver. Eu não consigo, assim, com todo respeito, eu não conheço, eu não tô no dia a dia, mas todas essas coisas me levam a crer. Eu não consigo ver ninguém hoje no comando do futebol do Flamengo com capacidade de ver o treinamento de um treinador. As diretorias, elas são políticas e não são técnicas. A maior carência do Brasil é de diretores de futebol profissionais que entendam de todos os departamentos, inclusive de treinamentos. Sim. Essa é a maior carência do futebol brasileiro. Eu só E não acho... precisa ser especialista. Eu só acho que no Flamengo a coisa transcendeu. Eu acho que, óbvio, você sabe que eu penso sobre jogo coletivo, Sim. tática, como tudo isso é essencial e é a base de produzir um bom jogo. Mas eu acho que chegamos num ponto em que o Flamengo transcendeu isso. Eu acho que a questão do Flamengo vai além disso, né? Porque um Jorge Jesus, ele pode mexer com quem ele quiser no elenco. Jorge Jesus fala assim: amanhã eu vou começar sem Pedro, Gabigol e Arrascaeta. Vou começar com o Mateuzão, vou Aí colocar ali... as costas são mais Vou subir os dois, três tudo meninos bem. ali e vou começar com eles. Tá tudo bem. A torcida compra. Acredita na ideia, pelo menos no começo. Pelo menos nesse E nenhum outro técnico pode fazer isso. A não ser que traga um Guardiola, assim, esses caras que não vão vir. Então, eu acho que o Flamengo transcende tudo isso porque a diretoria administrou o clube, a construção, ela foi acontecendo, e eu vou usar de novo a palavra de maneira orgânica, de um jeito diferente do que aconteceu no outro clube. No Flamengo, o Flamengo é meio que um projeto, eu não sei se PSG ou meio Real Madrid no começo, Florentino Pérez, dentro do que é a realidade econômica brasileira. Traz os melhores Traz os grandes nomes. que a individualidade vai resolver. Exatamente. E o Madrid teve por muitos anos problemas de administração de vestiário, né? Vestiário rachado, esse tipo de coisa. O Flamengo não tem isso. Só que no Flamengo você não pode mexer com os jogadores. O Flamengo, ao contrário, por exemplo, do Palmeiras, o Flamengo é um clube onde, e isso não é ruim, tá? Isso pode funcionar, de personagens grandes. O Gabigol é o segundo maior jogador da história do clube. O Pedro é um grande personagem. O Gerson é um grande personagem. O Arrascaeta é um personagem enorme. Everton o Bruno Ribeiro. Henrique, o melhor jogador de 2019 do Flamengo, pra mim, grande personagem. E traz o Davi Luiz, Isso é que legal. é um personagem. Isso é legal. Como a visão do clube, ela é individualizada. O diretor de futebol, Marco Braz, é um personagem. Quem é o isso. diretor de futebol que aparece no Palmeiras? Onde Essa o personagem é o ótima técnico e tese. você tem ali as estrelas em campo. São maneiras diferentes de administrar. Você individualiza um esporte extremamente coletivo. Isso pode funcionar, mas... Não, e funciona, aí o Calçade fala muito nisso. Essa qualidade, você trazer os melhores e colocar a qualidade resolve. A gente não tá falando aqui que o jogo é só tático, não é. Tanto é que em 90% dos confrontos que o Flamengo vai ter na temporada, essa qualidade individual vai funcionar. Quando você pega times coletivamente muito melhores e que individualmente chegam perto, aí a gente vê o embate com o Fluminense, a gente vê o embate com o Palmeiras, que tecnicamente é inferior ao Flamengo, mas coletivamente tem qualidade e coletivamente Você pega o São Paulo ano passado, na Copa do Brasil, semifinal no Morumbi, o São Paulo coletivamente, sem exagero, engoliu o Flamengo. Perdeu o jogo. Porque tecnicamente a diferença era gigantesca. Quando essa diferença diminui, o Corinthians no final da Copa do Brasil, aí taticamente, corre risco, a diferença técnica vai diminuindo. Entendeu? Então, o que o Flamengo precisa para poder fazer um jogo coletivo e ter um ambiente em que o treinador possa trabalhar como quiser? Eu só vejo uma resposta, Jorge Jesus. Não vejo outra resposta. como diz os rubro-negros, traz o velho, mano. O que o velho fizer, Volta Jesus. é isso. O pessoal esperando a volta de Jesus. É isso, A gente nem é rubro-negro, mas tem que trazer o homem. Traz o velho. Coloca aí pra gente a sequência do Flamengo agora também já com Copa do Brasil, com o Brasileirão começando. Os próximos jogos do Flamengo na tela pra gente, ó. O Cícero bem falou contra o Maringá, né? Copa do Brasil, né, nesse meio de semana. Maringá que fez um bom campeonato paranaense. Aí depois tem a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro contra o Coritiba. Aí tem Libertadores, o Nublense, Inter pelo Brasileirão, volta do Maringá na Copa do Brasil e o Botafogo, Série A do Brasileiro. Isso para fechar esse mês de abril. E já abrindo maio, ó, tem o Racing pela Libertadores fora de casa. Oscar, se ele pedir 50 dias, eu no lugar da diretoria do Flamengo esperaria. Eu não esperaria pela resposta dele.
Já tudo acordado, acabou lá, o senhor venha. Espera, porque no final das contas, nenhum técnico que vier agora resolve tudo para começar o Brasileiro como tem que começar, que é o campeonato mais difícil de ser conquistado hoje em dia. Na Libertadores, o Flamengo classifica, no grupo que tá, o Flamengo vai para a segunda fase. A sequência ali, dá para levar. Curitiba em casa, o Curitiba é um time que está se organizando, mas tecnicamente Flamengo. O adversário mais tranquilo do seu grupo em casa. Brasileiro, você perder alguns pontos no caminho, tem como recuperar. E não adianta trazer o técnico agora, que não vai resolver o problema do Campeonato Brasileiro para amanhã. Eu acho que não trazer o Jorge Jesus, a gente vai ficar que nem o cachorro correndo atrás do rabo dele. De 40 dias aí. Enfim.